Um menino de 11 anos caiu 17 vezes na neve naquela noite. 17 vezes o seu rosto bateu no gelo. 17 vezes o seu corpo implorou para que ele parasse. E 17 vezes ele se levantou com uma menina de 6 anos moribunda nas costas. O médico disse que ele deveria ter morrido no quilômetro 8. A sua temperatura corporal caiu para 2 degraudegs. Os seus pés ficaram brancos devido à queimadura do frio. Mas o que ele fez quando finalmente chegou às portas do hospital chocou a todos. Colocou a menina no chão, tocou a campainha e rastejou para longe na escuridão, para morrer sozinho. Porque Tommy Crawford acreditava que crianças sem abrigo como ele não tinham direito a ser salvas. Tinha 11 anos. Vivendo num cano de esgoto, tinha acabado de caminhar 14 quilômetros através da nevasca mais mortal em 50 anos. O que aconteceu a seguir envolveu 300 motociclistas, um pai que não chorava há 17 anos e uma promessa que mudaria milhares de vidas para sempre. O menino não sentia os pés há 3 dias. Isso não era incomum. No norte de Minnesota, no final de outubro de 1991, sentir os pés era um luxo reservado para pessoas que tinham casa, pessoas que tinham portas que trancavam, pessoas que tinham mães que ainda estavam vivas. Tommy Crawford não tinha nada disso. Tinha 11 anos, vivendo num cano de drenagem sob a ponte Blatnick. E naquele momento, observando o céu ficar com a cor de um hematoma, ele sabia que algo terrível estava a acontecer. 10 milhas ao sul, numa casa cheia de fotografias de uma mulher morta, Raymond Blackwood estava a colocar a sua filha na cama. Ele não sabia que, em 14 horas, todo o seu mundo dependeria desse menino sem abrigo que ele nunca tinha conhecido. 6 horas até o impacto. Os dedos de Tommy trabalhavam automaticamente, enfiando o jornal nas frestas das botas. 3 camadas do Duluth News Tribune entre a pele e o couro rachado. Era feio. Funcionava. A mãe dele tinha lhe ensinado esse truque antes que a doença a levasse. 5 horas até o impacto. Raymond beijou a testa da sua filha. Ellie tinha 6 anos e um coração partido, literalmente partido. Um defeito na válvula mitral que, segundo os médicos, a mataria antes dos 16 anos, a menos que ele conseguisse $60.000 para uma cirurgia. Ele tinha poupado 23 mil em 3 anos. Não era suficiente. Nunca era suficiente. Amo-te, papá. Amo-te mais ainda. O ritual deles. A última coisa que a sua esposa Grace tinha começado antes de sangrar na mesa de parto, antes de a sua mão ficar fria na de Raymond, antes do coração de Raymond parar por 4 segundos e só recomeçar porque um bebê recém-nascido gritou. 4 horas até o impacto. Tommy lembrava-se do rosto da sua mãe com dolorosa clareza. A maneira como ela tossia sangue em guardanapos e dizia que era apenas uma constipação. A maneira como ela acariciava o seu cabelo durante as tempestades. A maneira como ela olhou para ele na noite em que a tuberculose finalmente venceu. Os seus olhos já estavam a ver outro lugar. A sua voz era um sussurro. Tudo vai ficar bem, querido, eu prometo. Ela estava errada. 3 horas até o impacto. O pai do menino durou 19 dias após o funeral. 19 dias a beber, a olhar para Tommy como se ele fosse um fantasma, como se ele fosse a razão pela qual ela se foi. No 20º dia, Tommy chegou a casa e encontrou o trailer vazio. Sem bilhete, sem explicação, apenas uma garrafa de uísque pela metade no silêncio onde antes estava a sua família. Ele tinha 8 anos. O Estado encontrou-o 3 dias depois e colocou-o com os Hendersons, uma família de agricultores. Boas pessoas, disse a assistente social. A assistente social também estava errada. Frank Henderson tinha 7 filhos adotivos. Nenhum deles ia à escola. Todos trabalhavam nos campos do nascer ao pôr do sol. O Estado pagava-lhe $400 por criança por mês. As crianças viam bolhas, intermináveis riscas nas costas da mão de Frank quando se queixavam. Tommy fugiu após 14 meses. Ele estava a fugir desde então. 2 horas até o impacto. Raymond verificou a previsão do tempo mais uma vez. De 6 a 8 a partir da tarde de amanhã. Nada grave. A sua mãe, Dorothy, levaria Ellie para casa ao meio-dia. Bem antes de qualquer neve cair. Ele quase ligou para dizer a ela para ficar onde estava. A sua mão pairou sobre o telefone. Algo parecia errado. Algo no seu estômago estava revirando o dia todo. Mas o que ele diria? Os meus ossos estão estranhos. Ela riria dele. Ele desligou o telefone.
Essa decisão o assombraria pelo resto da vida. 1 hora até o impacto. Tommy observou o céu de seu cano de escoamento e viu o que os meteorologistas não tinham percebido. As nuvens se acumulavam em camadas como um sudário funerário. O ar tinha gosto de metal e morte. Os pássaros fugiam para o sul em ondas, refugiados de uma guerra que ainda não tinha começado. Não era uma tempestade, era o fim do mundo. E estava chegando mais cedo. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde está a assistir. Aproveite a história. Tommy puxou o saco de dormir roubado com mais força em torno dos ombros. Ele o havia roubado de uma loja de artigos para acampamento 2 meses atrás. Entrou parecendo qualquer criança pobre. Saiu com o coração batendo forte e sua sobrevivência garantida por mais um inverno. Ele se sentiu mal por isso por quase 1 hora. Então veio a primeira geada e a culpa pareceu menos importante do que não morrer. A sobrevivência simplificava as coisas. Eliminava as questões do certo e do errado e deixava apenas uma. Isto vai manter-me vivo até amanhã? O céu deu-lhe a resposta. Nuvens escuras aproximavam-se do noroeste. A temperatura caía mais rápido do que ele jamais sentira. A nevasca do Halloween de 1991 estava prestes a devorar Minnesota. E em algum lugar entre aquelas nuvens, naquela morte branca que se aproximava do shopping, o destino de Tommy Crawford aguardava. Ele ainda não sabia, mas em 14 horas encontraria um carro numa vala. Dentro dele estaria uma mulher idosa inconsciente e uma menina de 6 anos com o coração a falhar. E ele teria de escolher, salvá-la ou salvar-se a si mesmo. Tommy olhou para o céu e sussurrou a única oração em que ainda acreditava. Deixa-me sobreviver a isto. Só mais uma noite, por favor. O céu não respondeu. O céu nunca respondeu. Mas 70 quilômetros ao sul, uma menina chamada Ellie sonhava com a mãe, sem saber que um menino sem abrigo que ela nunca tinha conhecido estava prestes a tornar-se a única coisa entre ela e a morte. Os primeiros flocos de neve começaram a cair 6 horas mais cedo. Dorothy Blackwood tinha sobrevivido a 67 invernos em Minnesota. Ela tinha sobrevivido à nevasca de 1940 que matou 14 pessoas no condado de St. Louis. De St. Louis. Ela sobreviveu ao enterro do marido, ao enterro de 2 dos seus 3 filhos, ao enterro de tanta dor que daria para encher um cemitério. Dorothy conhecia a morte. Ela dançou com ela vezes suficientes para reconhecer os seus passos. E na manhã de 31 de outubro de 1991, ela ouviu esses passos no silêncio entre o vento. Vovó, olha, neve. Ellie pressionou o rosto contra a janela da cozinha, a sua respiração embaçando o vidro. Lá fora, flocos brancos e grossos caíam de um céu da cor de cimento molhado. Flocos pesados, flocos determinados, do tipo que significavam algo sério. O joelho direito de Dorothy estava a doer. Não era a dor habitual. Era um grito, um uivo. Uma dor que ela só tinha sentido 2 vezes na vida. Ambas as vezes antes de tempestades que mataram pessoas. Ellie, querida, afasta-te da janela. Mas a neve é tão bonita. Podemos brincar na neve? Hoje não, querida. Dorothy foi até o telefone e discou o número do filho. Ele atendeu ao 3º toque. Raymond, vou mantê-la aqui. O quê? Ellie, vou mantê-la aqui. A tempestade está forte. Mãe, a previsão é de 15 a 20 centímetros a partir desta tarde. Você estará em casa ao meio-dia. A previsão está errada. A voz de Dorothy transmitia uma certeza inabalável. A minha sobrinha diz que está errada. Os pássaros dizem que está errada. Não houve um único chilreio no comedouro durante toda essa manhã. Raymond ficou em silêncio. Ele sabia o que isso significava. Quando os pássaros desapareciam, algo estava a chegar que até mesmo criaturas sem previsões meteorológicas podiam sentir. Quanto tempo? Eu não sei. Pode ser um dia, podem ser 2, mas não vou colocá-la naquele carro até que isso passe. Está bem. A sua voz estava tensa. A voz de um pai que contava os batimentos cardíacos da filha, que não conseguia respirar quando ela estava fora do seu alcance. Mantém-na em segurança. Eu faço sempre isso. Ela desligou antes que ele pudesse discutir. Durante 3 horas, tudo correu bem. Dorothy fez biscoitos com Ellie, com pepitas de chocolate e manteiga de amendoim, tal como ela gostava. Jogaram as cartas junto à lareira. Conversaram sobre a árvore especial atrás da casa onde a mãe de Ellie costumava brincar, onde Raymond a pediu em casamento há 23 anos. Então, a energia acabou.
As luzes se apagaram às 16h17. O aquecedor parou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo vento que uivava como um animal ferido. Às 17 horas, estava 15 degrees abaixo de zero. Às 6, Dorothy podia ver a sua respiração na cozinha, apesar do fogão, a lenha estar a queimar a toda a força. Às 7, ela sabia que estavam em apuros. Às 11h43, Ellie começou a tremer. Não era um arrepio, era um tremor. O seu corpo inteiro convulsionava sob 3 colchas, os seus dentes batiam com tanta força que Dorothy podia ouvi-los do outro lado da sala. Dorothy levantou-se da cadeira e pressionou a mão na testa de Ellie. Gélida. Ellie. Ellie, querida, acorda. Nossa, avó. Estou aqui, querida. Estou bem aqui. Meu peito dói. O sangue de Dorothy transformou-se em água gelada. O coração. O frio estava a sobrecarregar a válvula danificada de Ellie, levando-a além do ponto de ruptura. Ela precisava de calor. Precisava de um hospital. Precisava de ajuda. Dorothy não tinha nada disso. As linhas telefônicas estavam cortadas. A estrada estava coberta por mais de 1 metro de neve. O vizinho mais próximo ficava a 3 quilômetros de distância. A carrinha estava lavariada desde 1987. Ela fez a única coisa que podia. Puxou Ellie para o chão em frente ao fogão a lenha e envolveu o corpo da neta com o seu. Pele com pele. O calor do corpo, o remédio mais primitivo do mundo. Fica comigo, querida. Fica com a avó. Estou com tanto frio. Eu sei, mas tu vais ficar bem. A avó está contigo. Mas mesmo enquanto dizia isso, Dorothy sentiu a pausa no batimento cardíaco de Ellie a ficar mais longa. Sentiu o tremor que não parava. Sentiu a morte a aproximar-se a cada segundo. Ela já tinha enterrado 2 filhos. Não podia enterrar uma neta. Por favor, sussurrou Dorothy na escuridão uivante. Por favor, alguém nos ajude. Qualquer pessoa, por favor. A 37 quilômetros ao norte, Tommy Crawford calçava as botas cheias de jornais. Ele tinha ouvido algo no vento, algo que parecia uma menina a chorar. Se não suportas ver crianças assim esquecidas pelo sistema, escreve nos comentários. Todas as crianças merecem um lar. Vamos lembrar-nos do que é importante. Tommy sonhou com fogo quando acordou. Isso não era incomum. Ele sonhava com fogo quase todas as noites, com o trailer a arder, a mãe a tentar alcançá-lo através da fumaça, a voz dela a chamar o seu nome enquanto as chamas a engoliam. Mas esta noite foi diferente. Esta noite, sonhou com uma menina a arder no gelo, uma menina feita de neve e silêncio, a derreter nos seus braços enquanto gritava por ajuda que nunca chegou. Acordou ofegante no seu cano de drenagem e soube imediatamente que algo estava errado. A tempestade tinha chegado. Não a tempestade que os meteorologistas previram. Algo completamente diferente. Algo vivo. Algo faminto. Tommy rastejou em direção à entrada do cano e perfurou a parede de neve que bloqueava a sua saída. O frio atingiu-o como um soco. 40 décadas, abaixo de zero com sensação térmica. Temperatura que poderia matar um ser humano exposto em menos de 1 hora. Ele não conseguia ver 1,5 à sua frente. O mundo tinha acabado. Esse foi o seu primeiro pensamento. Claro, calmo e surpreendentemente pacífico. O mundo tinha acabado e ele tinha dormido durante tudo isso e agora estava sozinho na vida após a morte. Por um longo momento, ele considerou rastejar de volta para o cano, de volta para a escuridão. Pelo menos na escuridão ele estava quente. Pelo menos na escuridão, ele podia fingir que a sua mãe ainda estava viva. Mas Tommy Crawford não tinha sobrevivido 2 anos nas ruas desistindo. Ele começou a andar. Não sabia para onde estava a ir. Não conseguia ver as estrelas. Não conseguia encontrar nenhum ponto de referência. Ele apenas caminhava, um pé na frente do outro, o ritmo de sobrevivência que o mantinha vivo até então. Depois do que pareceram horas, ele viu algo através do branco. Uma forma escura contra o branco infinito. Um carro. Estava numa vala, num ângulo acentuado, com a frente enterrada num monte de neve. Uma fumaça cinzenta e fina subia debaixo do capô, dispersada pelo vento assim que aparecia. O primeiro pensamento de Tommy foi abrigo. Um carro significava sair do vento. O segundo pensamento foi perigo. Carros em valas podiam significar qualquer coisa. Acidentes, bêbados, pessoas que poderiam machucar um menino sem abrigo. Ele se aproximou com cuidado,
contornando o carro até a janela do lado do motorista. Lá dentro, encostada no volante, estava uma mulher idosa. Cabelos grisalhos, olhos fechados, sangue na testa. Seu peito se movia com pequenas subidas e descidas, viva, por um fio. Então ele ouviu uma voz, fraca e aterrorizada, vinda do banco de trás. Olá, tem alguém aí? Por favor, ajude-me. Por favor. O coração de Tommy parou. Havia uma criança naquele carro. Estou aqui, gritou ele, embora o vento roubasse as suas palavras. Onde estás? No banco de trás. Não consigo sair. A avó não acorda. Tommy moveu-se para a janela traseira. Lá dentro, encolhida debaixo de cobertores, estava uma menina, talvez com 6 anos. O rosto pálido como a morte, os lábios a ficarem azuis. O corpo todo a tremer com espasmos que indicavam que a hipotermia estava a instalar-se. Ela estava a ficar sem tempo. Tommy olhou para as botas, couro rachado, salto pesado. As botas que ele tinha tirado de um homem morto há 8 meses. Ele tirou a bota esquerda. O frio cortava o seu pé como uma lâmina. Agarrou a bota pela ponta, levantou-a acima da cabeça e bateu com o salto na janela. O vidro rachou. Bateu novamente e novamente, mais uma vez. Na quarta batida, a janela estilhaçou-se para dentro. Tommy estendeu a mão através do vidro partido, ignorando os cortes no braço, e destrancou a porta. O ar frio entrou. A menina gritou. Está tudo bem, vou ajudá-la. Qual é o seu nome? E. Ellie. Olá, Ellie. Sou o Tommy. Consegue mexer-se? Dói-me o peito. O sangue de Tommy gelou. Dor no peito numa criança desta idade, com este frio. Mal. Muito mal. Ele olhou para a mulher inconsciente à sua frente, ainda a respirar, ainda viva, mas não conseguia carregar 2 pessoas, nem sequer conseguia levantar um adulto, mas conseguia carregar uma criança. O hospital mais próximo ficava em Duff. A que distância? 20 milhas? 30? Ele não fazia ideia. Era impossível. Ninguém conseguiria andar tanto tempo numa nevasca com uma criança às costas. Mas ficar significava morrer. Os dois. Ellie, preciso que me ouças. A tua avó está ferida, mas a ajuda está a caminho. Agora, preciso de te levar para um lugar quente. Podes agarrar-te às minhas costas, como se fosse uma carrinha? Vais carregar-me na tempestade. Sim, mas é muito longe. Já andei mais longe, mentiu Tommy. Isto não é nada, mas preciso que te agarres bem. Aconteça o que acontecer, não largues. Ellie olhou para ele com olhos demasiado velhos para o seu rosto, olhos que viam tudo. Promete que não me vais deixar. Tommy pensou no seu pai na manhã em que acordou sozinho. A promessa que tinha sido quebrada de forma tão completa que destruiu a sua capacidade de acreditar em promessas. Mas isto era diferente. Não era uma promessa para manter durante anos. Era uma promessa para manter durante horas. Prometo, disse Tommy. Nunca te vou deixar. Ele colocou-a nas costas. Ela envolveu os braços à volta do pescoço dele e as pernas à volta da cintura. Ela não pesava quase nada. 27 quilos de criança moribunda agarrada a ele como se ele fosse a última coisa sólida no universo. Tommy virou-se para a escuridão e deu o primeiro passo. 9 até Dut. 9 através da pior nevasca em 50 anos. 9 milhas com a filha de um estranho nas costas e a morte a caminhar ao seu lado. Ele não sabia quanto essa promessa lhe custaria. Ele estava prestes a descobrir. Se está a aprender a respiração agora, clique no botão Gosto. Não está sozinho. Quilômetro 1. Tommy lembrar-se-ia mais tarde que o primeiro quilômetro foi o mais fácil. Lembrar-se-ia de ter pensado. Isto não é assim tão mal. Eu consigo fazer isto. O peso nas suas costas não era nada. Ellie tinha se enrolado nele como um koala, com os braços à volta do pescoço dele e as pernas bem apertadas à volta da cintura dele. O vento era brutal, mas Tommy já tinha enfrentado ventos antes. A neve era profunda, mas Tommy já tinha esperado na neve profunda antes. O frio era selvagem, mas Tommy já tinha sobrevivido a frios selvagens antes. Um pé à frente do outro. Repetidamente, o ritmo da sobrevivência. A respiração de Ellie era quente contra o pescoço dele, o único calor em todo o universo gelado. A sua voz fraca cortava o vento uivante. Tommy. Sim. Vamos morrer? A pergunta la atingiu-o como um golpe físico, não porque fosse inesperada.
Ele tinha se perguntado a mesma coisa, mas por causa da calma com que ela perguntou, como se estivesse a perguntar sobre o tempo, como se já tivesse aceitado que a resposta poderia ser sim. Não, não vamos morrer. Como sabes? Porque prometi que não te deixaria. E não posso cumprir essa promessa se estiver morto. Uma pausa depois, impossivelmente, um pequeno riso. Essa é uma lógica estranha. Lógica estranha ainda é lógica. O meu pai também diz isso. Fala-me sobre o teu pai. Ele é grande, muito grande, e tem uma mota, usa roupa de couro e tem tatuagens. As pessoas acham que ele é assustador, mas ele não é. É a pessoa mais simpática do mundo. Tommy sorriu apesar de tudo. Apesar do frio que lhe penetrava os ossos, apesar do peso que ficava mais pesado a cada passo. Ele parece simpático. Faz-me tranças no cabelo todas as manhãs. Sabias que os rapazes podem fazer tranças no cabelo? Eu não sabia disso. Ele também não. Aprendeu no YouTube. A avó diz que as primeiras tranças dele pareciam ninhos de pássaros. Tommy riu-se. Riu-se mesmo. Aquela rapariga moribunda às suas costas estava a fazê-lo rir no meio de uma nevasca. Tens pai, Tommy? A pergunta era inocente. A dor que causou não era. Eu tinha. Ele foi embora. Para onde ele foi? Não sei, ele não te contou? Não, isso é cruel. Sim, foi. O meu pai nunca faria isso. Ele prometeu que estaria sempre presente. Ele prometeu no túmulo da minha mãe. A tua mãe? Ela morreu quando eu era bebê. Não me lembro dela, mas o meu pai me mostra fotos. Ela era muito bonita. Tommy não sabia o que dizer. Passou tanto tempo zangado com o universo por lhe ter tirado a mãe. Mas pelo menos tinha memórias. 7 anos de beijos de boa noite e canções de embalar, Ellie não tinha nada além de fotografias. E, no entanto, ela não estava zangada, nem amargurada. Ela apenas amava o pai e encontrava alegria em tranças no cabelo, biscoitos de chocolate e uma árvore especial onde a mãe costumava brincar. Tommy passou 2 anos a aprender a sobreviver. Talvez Ellie pudesse ensinar-lhe algo sobre aprender a viver. Quilômetro 2. Os pés de Tommy ficaram dormentes. Ele já esperava por isso. O jornal dentro das suas botas ficou encharcado nos primeiros 20 minutos. O frio invadiu-o gradualmente, começando pelos dedos dos pés, subindo até aos tornozelos e, finalmente, transformando-se num bloco sólido de nada dos joelhos para baixo. Ele já não sentia os seus passos. Só podia observar as suas pernas a perfurar a neve e confiar que continuariam a funcionar. Isto era perigoso. A queimadura por frio podia instalar-se em poucos minutos a estas temperaturas, mas parar significava morrer. Por isso, Tommy continuou a caminhar. Tommy! Sim, chefe, estou com muito frio. As palavras enviaram gelo pelas suas veias. Não o gelo da tempestade, o gelo do medo. Ele estendeu a mão para ajustar a posição dela. A pele dela estava fria, muito fria. Eu sei, Ellie, mas temos que continuar andando. Andar nos mantém aquecidos. Tudo bem. Mas os braços dela em volta do pescoço dele estavam mais frouxos agora. O aperto dela na cintura dele estava escorregando. E em algum lugar no fundo da sua mente, Tommy lembrou-se de algo que tinha ouvido no abrigo. Quando uma pessoa com hipotermia para de tremer, significa que o corpo dela desistiu de tentar gerar calor. Ellie tinha parado de tremer. Quilômetro 3. Tommy começou a chorar. Ele não percebeu no início. E as lágrimas congelaram nas suas bochechas quase instantaneamente, mas os soluços sacudiam o seu peito, roubavam-lhe o fôlego, tornavam cada passo mais difícil do que o anterior. Ele chorava por Ellie, que talvez não sobrevivesse a isso. Ele chorava por si mesmo, que provavelmente não sobreviveria a isso. Ele chorava pela sua mãe, que prometera que tudo ficaria bem e depois o deixara sozinho num mundo que provara que ela estava errada. Ele chorava porque tinha 11 anos e ia morrer numa tempestade de neve com a criança de um estranho nas costas, e ninguém jamais saberia o que tinha acontecido com ele. Ninguém jamais saberia que ele tinha tentado. As lágrimas continuavam a cair. Ele não conseguia pará-las, não tentava pará-las, mas os seus pés continuavam a se mover. Se você acredita que este menino merece tudo depois do que está prestes a fazer, escreva Tommy como um herói nos comentários. Mostre-lhe algum respeito. 4º quilômetro. Tommy viu a sua mãe. Ela estava parada na neve à sua frente, clara como o dia, vestindo o vestido azul que usava para ir à igreja todos os domingos, sorrindo o sorriso que guardava só para ele. Querido.
disse ela. Estás tão cansado. Por que não descansas? Não posso, mamã. Eu prometi. Promessas são quebradas, querido. Tu sabes disso melhor do que ninguém. Esta não. Ela inclinou a cabeça. Porque esta é diferente. Porque ela está a contar comigo. Porque mais ninguém está a vir. Porque se eu parar, ela morre. O sorriso da mãe dele ficou triste. Tu podes morrer de qualquer maneira. Eu sei, ela vale a pena morrer por ela, a filha de um estranho. Tommy pensou na pergunta. Pensou mesmo. O frio deu-lhe muito tempo para pensar. Sim, ele finalmente disse. Ela vale. Por quê? Porque alguém deveria valer a pena morrer por mim. E ninguém valia. A imagem da sua mãe tremeluzia, desvanecia-se. A neve engoliu o buraco onde ela estava, mas a sua voz permaneceu. Estou orgulhosa de ti, querido. Estou muito orgulhosa. Tommy atravessou o espaço onde ela estivera e não olhou para trás. 5º quilômetro. Tommy caiu. As suas pernas simplesmente pararam de funcionar. Num momento ele estava a caminhar, no momento seguinte estava deitado de bruços na neve, com o peso de Ellie, a empurrá-lo ainda mais para dentro do branco. O frio abraçou-o como um amante. Sussurrou promessas de descanso, de sono, de fim da dor. Seria tão fácil ficar deitado, tão fácil fechar os olhos, tão fácil deixar a tempestade vencer. A voz de Ellie cortou a névoa. Tommy, Tommy, levanta-te. Não consigo. Tu prometeste. As palavras atingiram-no como uma bofetada. Tu prometeste. Prometo que nunca te deixarei. Ele tinha feito uma promessa não a um adulto que a quebraria de qualquer maneira, mas a uma menina de 6 anos cujo único crime foi estar no carro errado na hora errada. Tommy colocou as mãos na neve. Ele empurrou-o. O seu corpo gritava. A sua mente gritava. Tudo nele gritava para parar. Ele empurrou com mais força e, de alguma forma, impossivelmente, Tommy Crawford voltou a ficar de pé. Ótimo, Ellie sussurrou. Bom trabalho. Tommy riu. Ou chorou. Ele já não conseguia distinguir a diferença. Obrigado, chefe. Vamos continuar. Mais 6 quilômetros pela frente. Mais 6 quilômetros de inferno. E então Ellie disse 2 palavras que ecoariam na mente de Tommy pelo resto da sua vida. Eu acredito em ti. O quê? Disseste que não iríamos morrer. Ela encostou o rosto no ombro dele. Eu acredito em ti. A garganta de Tommy fechou-se. Esta menina impossível, moribunda e teimosa. Ela acreditava nele, confiava nele, colocava a sua vida nas mãos dele sem hesitar. Ele não podia falhar com ela. Ele não iria falhar com ela. Tommy endireitou os ombros, ajustou o peso de Ellie nas costas e caminhou para o vazio branco. Faltam 6 quilômetros. Quilômetro 6. Tommy deixou de ser Tommy. Ele não percebeu a transição. No momento, ele era um menino de 11 anos, carregando uma menina de 6 anos através de uma nevasca. No momento seguinte, ele era outra coisa, algo além do humano, algo que existia apenas para seguir em frente. Os seus pés haviam deixado de importar há quilômetros. As suas mãos haviam deixado de importar por volta do quilômetro 6. O seu rosto havia deixado de importar quando o gelo se acumulou nos seus cílios tão espesso que ele mal conseguia ver. Tudo o que importava era seguir em frente. Seguir em frente era a única direção, o único pensamento, a única realidade. O vento uivava. Tommy ignorou-o. A neve arranhava. Tommy ignorou-a. O frio sussurrava promessas de paz, de descanso, de sono eterno numa cama branca que nunca mais lhe faria mal. Tommy ignorou tudo isso. Ele tinha se tornado uma máquina ambulante, uma máquina de sobrevivência. E as máquinas não sentiam, as máquinas não temiam, as máquinas simplesmente continuavam a funcionar até se partirem. Tommy ainda não estava partido. Quilômetro 11. Tommy viu luzes. A princípio, pensou que estava a alucinar novamente, como a visão da sua mãe. O frio podia causar isso. Quando a hipotermia se instalava profundamente, as pessoas viam coisas que não existiam. Mas as luzes não desapareceram. Elas piscavam à distância, quase invisíveis através da parede branca. Luzes amarelas, luzes quentes. O tipo de luzes que significavam edifícios, que significavam pessoas, que significavam vida. Ellie, acorda! Vejo luzes. Nenhuma resposta. Ellie tinha parado de responder a 2 milhas. A sua respiração estava superficial agora, quase imperceptível. A sua pele tinha ficado acinzentada,
Mas ela ainda respirava, ainda estava viva, ainda valia a pena salvá-la. Tommy dirigiu-se para as luzes e caminhou. Ellie mexeu-se contra as suas costas. A sua voz saiu como menos do que um sussurro. Tommy. Sim, chefe. Obrigada. Por quê? Por não me deixar. Os olhos de Tommy ardiam. Não por causa do frio. Por causa de outra coisa completamente diferente. Estamos quase lá, Ellie. Aguenta firme. Estou a tentar. Eu sei que estás. Estás a ir muito bem, Tommy. Sim. Queres ser meu irmão? A pergunta surgiu do nada. Atingiu-o com mais força do que o vento. Mais forte do que o frio. Mais forte do que qualquer coisa que a tempestade tivesse lançado sobre ele. O quê? Quando chegarmos a casa, serás meu irmão? Sempre quis ter um irmão, e tu és simpático e salvaste-me. Tommy não conseguia falar. As palavras ficaram presas na sua garganta, bloqueadas por algo que parecia lágrimas, risos e esperança. Tudo misturado. Sim, conseguiu finalmente dizer. Sim, Ellie, serei teu irmão. Prometo. Prometo. Ela sorriu contra o ombro dele. Ele podia sentir isso mesmo através de todas as camadas, mesmo através do frio, da exaustão e da dor. Ótimo. Vou cobrar isso de você. Então o corpo dela ficou mole, inconsciente novamente, mas ainda respirando. Ainda viva, Tommy andou mais rápido. No quilômetro 13, Tommy caiu pela 17ª vez. Ele tinha parado de contar por volta da 10ª queda, mas o seu corpo lembrava-se. 17 impactos, 17 lutas para se levantar, 17 momentos deitado na neve, perguntando-se se este seria finalmente o fim. Desta vez foi diferente. Desta vez, Tommy podia ver o hospital, podia ver a entrada da sala de emergência iluminada como um farol na escuridão. Podia ver as portas de correr e as ambulâncias e a promessa de calor, segurança e sobrevivência. Estava lá a cerca de 200 metros de distância. 200 metros podiam muito bem ser 200 metros. Tommy estava deitado na neve, com o peso de Ellie a prendê-lo, e sentiu o seu corpo desligar-se. Não gradualmente, completamente. Os seus braços não se moviam, as suas pernas não se moviam, os seus pulmões mal conseguiam inspirar ar suficiente para mantê-lo consciente. Ele estava acabado. Ele tinha dado tudo. Cada grama de força, cada pingo de vontade, e não foi suficiente. 200 metros. Era essa a distância que os separava. Era essa a distância que separava Ellie da sobrevivência. Desculpa, pensou Tommy. Desculpa, Ellie. Desculpa por não ter conseguido levar-te até lá. Desculpa por ter feito uma promessa que não pude cumprir. Ele fechou os olhos. O frio envolveu-o como um cobertor. E então Ellie falou. Tommy. A sua voz era quase um sussurro. Um fantasma de voz. Tommy, por favor, não pares. Por favor. Consigo ver as luzes. Estamos tão perto. Ela conseguia ver as luzes através da tempestade, através do gelo, através de tudo. Ela conseguia ver as luzes. E implorava-lhe para não desistir. Se estás a chorar agora, clica no botão. Gosto. Não estás sozinho. Se acredita que este tipo de amor deve ser espalhado, envie este vídeo para alguém que precise de um lembrete de que milagres são reais. Tommy abriu os olhos. As luzes ainda estavam lá, ainda piscando, ainda esperando. 200 metros. Ele tinha caminhado 14 quilômetros através de uma nevasca com uma criança moribunda nas costas. Ele tinha caído 17 vezes e se levantado 17 vezes. Ele tinha sobrevivido a coisas que deveriam tê-lo matado 10 vezes. 200 metros não eram nada. 200 metros eram tudo. Tommy colocou as mãos na neve. Os seus dedos não funcionavam, então ele usou os antebraços. Ele empurrou. O seu corpo gritava em protesto, mas ele empurrou com mais força. Vamos, 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 vamos. Os seus joelhos encontraram apoio. Ele levantou-se, cambaleando, balançando. Mal era humano, mas estava de pé. Bom trabalho, sussurrou Ellie. Eu sabia que tu conseguirias. Tommy riu. Saiu como um soluço, mas era uma risada. Obrigado, chefe. Vamos terminar estes 100 metros. Tommy caiu novamente pela 18ª vez. Ele levantou-se. Pela 18ª vez, 50 metros. A sua visão estava a ficar cinzenta nas bordas. O seu corpo estava a desligar órgão por órgão. Ele podia sentir-se a morrer a cada passo. Continuou a andar. 20 metros. As portas da sala de emergência estavam bem ali, perto o suficiente para tocar. 10 metros. Os joelhos de Tommy cederam. Ele cambaleou.
Recuperou o equilíbrio. Cambaleou novamente. 5 metros. Ele chegou à entrada. As portas automáticas não abriram. Os sensores estavam congelados, avariados ou simplesmente incapazes de detectar a criatura coberta de neve que costumava ser um menino. Tommy virou-se, encostou as costas no vidro e deslizou até ficar sentado no chão de cimento. Ellie escorregou das suas costas, caiu ao seu lado, ainda respirando, ainda viva. Por um longo momento, nada aconteceu. A tempestade uivava. A neve caía. Tommy ficou sentado ali com a menina que carregara por 14 quilômetros, esperando que alguém os notasse. Então ele levantou o punho congelado e bateu no vidro 1, 2, 3 vezes. As portas abriram-se por dentro. Uma mulher de bata estava ali, com uma expressão de choque no rosto. Meu Deus, o que é isto? O nome dela é Ellie, disse Tommy com a voz quase inaudível. A avó dela está num carro na autoestrada 41, no quilômetro 17. Ela tem um problema cardíaco, precisa de ajuda. A enfermeira olhou para ele e para Ellie, para o rastro de pegadas congeladas que vinha da escuridão atrás deles. Você a trouxe para cá? Tommy não respondeu. Ele não conseguia responder. O mundo ficou cinza, depois preto, depois nada. A última coisa que ele ouviu antes de perder a consciência foi a voz de Ellie, fraca, mas viva. Ele prometeu que não me deixaria. Tommy desabou no chão da sala de emergência e a verdadeira luta começou. As enfermeiras descobriram os danos quando cortaram as botas dele. Os seus pés estavam brancos, não pálidos, brancos, da cor de tecido congelado, da cor da morte a se aproximar pelas extremidades. Peguem nos cobertores aquecedores, gritou alguém. Todos eles. Trabalharam nele durante 2 horas, aquecendo a sua temperatura corporal gradualmente, porque aquecer muito rápido poderia causar uma paragem cardíaca. Trataram as queimaduras de frio nos seus pés, mãos e rosto, bombeando-lhe fluidos para repor o que o frio tinha roubado. A sua temperatura quando chegou era de 28 degrees. O normal era 37. Ele estava a 9 degrees da morte. Na verdade, disse o médico mais tarde, ele deveria ter morrido por volta do quilômetro 8. O seu corpo simplesmente não tinha recebido a mensagem. Na sala ao lado, Ellie travava a sua própria batalha. O frio tinha pressionado o seu coração danificado até o ponto de ruptura. A arritmia tinha se tornado um evento cardíaco completo quando ela chegou ao hospital. Apenas a intervenção imediata da equipe de trauma a manteve viva. Ela estava estável agora, crítica, mas estável, respirando por conta própria, o seu coração funcionando com dificuldade graças a um coquetel de medicamentos. E algures na autoestrada 41, uma equipe de resgate encontrou Dorothy Blackwood, inconsciente, mas viva, envolta em todos os cobertores, casacos e pedaços de tecido que um menino sem abrigo conseguiu encontrar no carro dela. Ela sobreviveria. Todos eles sobreviveriam graças a um menino de 11 anos que se recusou a quebrar a sua promessa. Mas Tommy não sabia nada disso. Tommy estava a sonhar. No sonho, ele caminhava pela neve. Mas desta vez, não estava sozinho. A sua mãe caminhava ao seu lado. Ellie caminhava do outro lado. E à frente deles, através do branco, ele podia ver algo dourado. Calor, segurança, lar. O que é aquele lugar? Ele perguntou à mãe. É para lá que vais, querido. Mas eu não tenho um lar. A mãe sorriu. Terás. Então ela desapareceu. A neve desapareceu. Tudo desapareceu no branco. E Tommy Crawford adormeceu, sem saber que quando acordasse, toda a sua vida seria diferente. Se esta história te está a fazer sentir emoções, é porque és humano. Inscreva-se se acredita que todas as crianças merecem uma segunda oportunidade. Escreva que família não é sangue. Se concorda que o amor é uma escolha. Raymond Blackwood recebeu a chamada às 3h47 da manhã. Ele não tinha dormido, não conseguia dormir. Algo estava errado a noite toda, um pressentimento que não o deixava descansar. Ele andou pela casa durante horas, verificando o telemóvel a cada poucos minutos, esperando que a mãe ligasse e dissesse que estava tudo bem. A chamada que recebeu não era da sua mãe. Sr. Blackwood, daqui é o Hospital St. Luke, em Duff. O coração de Raymond parou. A sua mãe foi encontrada inconsciente no seu carro na autoestrada 41. Ela está estável, mas a ser tratada por hipotermia e um ferimento na cabeça. E a minha filha... Raymond mal conseguia formar as palavras. Ellie,
Onde está a Ellie? A sua filha está na nossa unidade de cuidados intensivos pediátricos. Ela teve um problema cardíaco devido à hipotermia grave. Ela está em estado crítico, mas estável. Raymond já estava a se mover, já estava a pegar as suas chaves, o seu casaco, o seu capacete, já estava a correr para a garagem onde a sua motocicleta o esperava. Como ela chegou lá? O hospital fica a 48 km da casa da minha mãe. Como uma menina de 6 anos com um problema cardíaco chegou à sua sala de emergência? Uma pausa na linha, depois palavras que não faziam sentido. Um rapaz carregou-a, Sr. Blackwood, uma criança. Ele caminhou pela nevasca com a sua filha nas costas. Não sabemos por quanto tempo. Não sabemos quem ele é. Ele desmaiou antes que pudéssemos saber o seu nome. Raymond congelou com a mão na porta. Um rapaz com cerca de 11 ou 12 anos. Queimaduras graves pelo frio e hipotermia. Ele deveria estar morto, francamente. Os médicos nunca viram nada parecido. Onde ele está agora? A ser tratado. Mas, Sr. Blackwood, há mais uma coisa. Quando a sua filha recuperou a consciência, ela perguntou por ele imediatamente. Ela disse que o nome dele é Tommy. Ela disse que ele prometeu não a abandonar. As pernas de Raymond quase cederam. Uma criança, um menino. O filho de alguém carregou a sua filha através de uma nevasca que matou 23 pessoas. Ele atravessou o próprio inferno para salvar uma menina que nunca tinha visto antes. Estou a caminho, Sr. Blackwood. As estradas não estão. Estou a caminho. Desligou e abriu a porta da garagem. A tempestade continuava violenta. A neve acumulava-se a quase 1 metro de altura na entrada da garagem. O vento era forte o suficiente para derrubar um homem. As temperaturas eram capazes de matar em minutos. Raymond não se importava. Montou na sua Harley, ligou-a e partiu para a morte branca. Demorou 4 horas. 4 horas lutando contra os montes de neve. 4 horas com o vento tentando tirá-lo da estrada. 4 horas de um frio tão brutal que ele perdeu a sensibilidade nas mãos na segunda hora e nos pés na terceira. Ele caiu 2 vezes, levantou-se 2 vezes e continuou a conduzir porque a sua filha estava viva. E em algum lugar daquele hospital estava um rapaz que tinha tornado isso possível. Raymond Blackwood tinha dívidas. Ele tinha cometido erros. Ele tinha feito coisas das quais não se orgulhava. Mas ele nunca devia a ninguém o que devia a essa criança. E Raymond Blackwood sempre pagava as suas dívidas. Ele irrompeu pelas portas do hospital às 8h15 da manhã, coberto de neve, meio congelado, parecendo um morto-vivo. As enfermeiras tentaram detê-lo, tentaram dizer-lhe que ele precisava de cuidados médicos. Ele empurrou todas elas. Ellie, onde está a minha filha? Elas apontaram. Ele correu. Ela estava numa cama grande demais para o seu corpo pequeno, rodeada por máquinas, tubos e monitores que apitavam a cada batida do coração. Os seus olhos estavam fechados. O seu rosto estava pálido. Mas ela respirava. Ela estava viva. Raymond caiu de joelhos ao lado da cama dela e chorou. Pela primeira vez em 17 anos, Raymond Blackwood chorou. Papai. A vozinha fez com que ele olhasse para cima. Os olhos de Ellie estavam abertos, cansados e fracos, mas abertos. E as primeiras palavras que saíram da sua boca não foram sobre ela. Papai, você tem que encontrar o menino. Eu sei, querida. Eu sei. O nome dele é Tommy. Ele me carregou. Ele prometeu não me deixar e não deixou. Ele caiu tantas vezes, mas sempre se levantou. Papai, você tem que encontrá-lo. Ele está por aí. Ele está sozinho. Ele acha que ninguém o quer. Raymond pegou na mão da filha, tão pequena, tão frágil, ainda ali por causa da coragem impossível de um estranho. Vou encontrá-lo, Ellie. Juro-te, vou encontrá-lo. Prometo. Prometo, Ellie sorriu. O mesmo sorriso que ela tinha dado a Tommy na neve. O sorriso que dizia que ela acreditava. Ótimo. Ela fechou os olhos. Eu disse a ele que ele poderia ser meu irmão. Espero que não haja problema. O coração de Raymond se abriu. Não há problema, querida. É mais do que isso. Ela voltou a dormir. Raymond levantou-se, enxugou os olhos e saiu do quarto. Ele tinha uma promessa a cumprir. Inscreva-se no canal se quiser ver o que acontece a seguir. A parte mais importante desta história está prestes a começar. Raymond encontrou a médica do lado de fora do quarto do menino. Como ele está? A médica, uma mulher chamada Chen, que Raymond reconheceu das consultas regulares de Ellie, balançou a cabeça em descrença. Ele deveria estar morto.
A temperatura corporal dele quando chegou era de 28 degrees. Queimaduras graves em ambos os pés, mãos e partes do rosto. Desidratação, exaustão, desnutrição. Este menino não tem uma refeição adequada há meses, talvez mais. Mas ele vai viver, ele vai viver. Os pés dele estavam muito danificados, mas conseguimos salvá-los. A recuperação total levará meses de reabilitação. Mas sim, ele vai viver. Raymond exalou. Graças a Deus. Há outra coisa que você deve saber. A voz da doutora Chen baixou. Este menino não tem registros, histórico médico, contatos de emergência. Quando passamos a descrição dele pelo sistema, encontramos um relatório de pessoa desaparecida de 2 anos atrás. Fugitivo de um orfanato. A família de onde ele fugiu foi investigada por violações de trabalho infantil 6 meses após o seu desaparecimento. Raymond cerrou os punhos. Ele vive nas ruas há 2 anos, uma criança de 11 anos, sem abrigo, sobrevivendo sozinha nos invernos de Minnesota. E ele usou o pouco que tinha para salvar a sua filha. Raymond olhou pela janela para o rapaz na cama, pequeno, magro, maltratado por uma vida que não lhe mostrou misericórdia. E mesmo assim, ele caminhou 14 quilômetros através de uma tempestade mortal para salvar um estranho. A assistente social estará aqui amanhã, continuou o Dr. Chen. Eles querem colocá-lo de volta no sistema de acolhimento. Não, a palavra saiu com dureza. Definitiva, a voz que Raymond usava quando não estava a pedir. Sr. Blackwood, não é assim tão simples. Existem procedimentos, requisitos legais. Raymond virou-se para ela. Os seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas agora havia determinação neles. Dr. Chen, tenho 200 irmãos que se colocarão entre aquele menino e qualquer pessoa que tente levá-lo para algum lugar. Ele não quer ir. Tenho advogados. Tenho recursos e tenho uma dívida que passarei o resto da minha vida a pagar. Ele olhou para Tommy. Aquele menino salvou a minha filha, salvou a minha mãe, deu tudo o que tinha por pessoas que não conhecia. E está a dizer-me que o sistema quer colocá-lo de volta na mesma máquina que falhou com ele de tal forma que ele preferiu viver num cano de esgoto a pedir ajuda. Sr. Blackwood, ele agora é meu. A voz de Raymond quebrou. Compreende? Ele é meu e ninguém o vai levar para lado nenhum. A doutora Chen ficou em silêncio por um longo momento. Depois, acenou com a cabeça. Vou fazer algumas chamadas, ver o que posso fazer. Obrigado. Ela afastou-se. Raymond ficou à janela a observar o rapaz a dormir, a observar o seu filho a dormir. Tommy acordou com calor. Isto estava errado. Calor significava perigo. Calor significava que ele tinha sido encontrado, capturado, levado para um lugar onde não queria estar. Os seus olhos abriram-se de repente. O seu corpo ficou tenso, pronto para fugir. Mas as suas pernas não funcionavam. Estavam envoltas em ligaduras, elevadas sobre almofadas, ligadas a máquinas que emitiam um sinal sonoro suave na sala silenciosa. Ele estava preso. Calma, filho. Calma. Você está seguro. A cabeça de Tommy virou-se rapidamente na direção da voz. Um homem estava sentado na cadeira ao lado da sua cama, enorme. O homem mais grande que Tommy já tinha visto. Braços como troncos de árvores, peito como um barril. Rosto como se tivesse sido esculpido em granito e desgastado por 50 anos de vida difícil. Ele vestia couro preto, tudo. E no colete, remendos e símbolos que Tommy não reconhecia, mas de alguma forma compreendia. Este era um homem perigoso. Quem é você? A voz de Tommy saiu como um coacho. O que você quer? O homem inclinou-se para a frente. Os seus olhos estavam vermelhos, cansados, mas não zangados. Outra coisa. Algo para o qual Tommy não tinha nome. O meu nome é Raymond Blackwood. A maioria das pessoas chama-me Razor. O sangue de Tommy gelou. Você é o pai da Ellie. Sim, ela está bem. Ela está viva. Graças a si. Tommy recostou-se nas almofadas. Um alívio tão poderoso tomou conta dele que o deixou tonto. Ótimo. Isso é ótimo. Fico feliz. O homem chamado Razor olhou para ele. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então, lentamente, uma lágrima rolou pela bochecha envelhecida do homem. Tu carregaste-a por 14 quilômetros através de uma nevasca que matou 23 pessoas. Tu deste-lhe tudo o que tinhas e quando chegaste ao hospital, rastejaste para longe para morrer sozinho, porque pensaste que ninguém te queria. Tommy não respondeu.
O que havia para dizer? Era verdade. Por quê? A voz de Razor falhou. Por que farias isso? Arriscarias a tua vida por uma estranha? Dar tudo por uma rapariga que não conhecia? Tommy pensou na pergunta. Pensou na longa caminhada pela neve. Pensou no fantasma da sua mãe, na voz de Ellie e na promessa que tinha feito porque ela lhe pediu para não a deixar. É isso. Essa é a única razão. Tommy olhou nos olhos do homem, manteve o contato visual e disse a verdade que tinha descoberto por volta do quilômetro 8, porque alguém deveria ter feito isso por mim e ninguém fez. Eu não queria que ela soubesse como é isso. Estar sozinha, ser esquecida, ser invisível. O rosto de Razor se contorceu. Mais lágrimas caíram. Ele não as enxugou. Passei 2 anos, Tommy continuou, sua voz pouco acima de um sussurro. 2 anos nas ruas. 2 anos sem ser ninguém. Sabe como é isso? Andar no meio da multidão e ninguém te ver. Passar fome, frio e dor e ninguém se importar. Não, não sei. A Ellie viu-me naquele carro, naquela tempestade. Ela viu-me, pediu-me ajuda, confiou em mim. Ninguém confiava em mim há anos. Os olhos de Tommy ardiam. Ele pestanejou com força. Não podia desiludi-la. Não podia ser mais uma pessoa que a desapontasse. Mesmo que isso me matasse, mesmo que ninguém soubesse. Razor estendeu a mão e segurou a mão de Tommy. O aperto foi gentil, impossivelmente gentil para um homem tão grande. Agora eu sei o que você fez. E vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca mais se sinta invisível. Tommy retirou a mão, o velho medo surgindo. Você não precisa fazer isso. Não o fiz por uma recompensa. Filo porque era o certo. Eu sei. É por isso que mereces uma. O assistente social vem amanhã, disse Tommy secamente. Ouvi as enfermeiras a falar. Vão voltar a colocar-me no sistema. Não, não vão. Tommy riu amargamente. Não é assim que funciona. Sou um fugitivo, um número de processo. Não deixam crianças como eu ir embora assim. Razor inclinou-se para mais perto. Eu disse-lhes que não. Eu disse-lhes que se tentassem levar-te, teriam de passar por mim. E se passassem por mim, teriam de passar por todos os irmãos do meu clube. 300 deles. Por que farias isso? Porque a minha filha me pediu. A voz de Razor suavizou-se. Ela quer que sejas irmão dela. Ela disse que te fez prometer. A garganta de Tommy fechou-se. Eu prometi isso, mas não achei que ela se lembrasse. Ela lembra-se de tudo. Ela lembra-se de você ter caído 17 vezes. Ela lembra-se de você ter levantado 17 vezes. Ela lembra-se de você ter dito a ela que escorregar significa que você levanta. Cair significa que você não levanta. Tommy virou-se, olhou para o teto, tentou processar o que estava a se acontecer. Eu não entendo isso. O quê? Nada disso? Você isso? Alguém a querer? Não faz sentido. Razor ficou em silêncio por um longo momento. Então ele falou e sua voz estava diferente, mais suave, cheia de dor. Quando Grace morreu, eu também quis morrer. A dor era tão grande que eu não conseguia enxergar além dela. Não conseguia respirar. Meus irmãos me salvaram, eles apareciam todos os dias. Não tentavam me consertar, mas estavam lá. Ele fez uma pausa. Quero fazer o mesmo por você. Dar-te o que eu gostaria que alguém tivesse me dado. Uma oportunidade, uma escolha, uma família. Tommy finalmente olhou para ele, esse motociclista gigante, assustador, vestido de couro, que chorava por um menino sem abrigo que nunca tinha conhecido. E se mudares de ideia? E se decidires que não me queres mais? Razor sorriu, triste, feroz e seguro. Então vou encontrar-te da mesma forma que te encontrei naquela nevasca. Quantas vezes forem necessárias pelo resto da minha vida? Tommy olhou para ele e, pela primeira vez em 4 anos, pela primeira vez desde que a sua mãe morreu e o seu pai foi embora e o mundo se tornou um lugar frio e cruel, onde a sobrevivência era o único objetivo, Tommy Crawford permitiu-se ter esperança. Está bem, sussurrou ele. Está bem, vou tentar. Razor apertou a sua mão. É tudo o que peço, filho. É tudo o que alguém pode pedir. Se acredita que todas as crianças merecem alguém que nunca desista delas, escreva "Eu acredito" nos comentários. Mostre ao Tommy que ele não está sozinho. O clube Hells Angel em Duth não era o que Tommy esperava. Ele imaginava algo sombrio, perigoso, um lugar de sombras e segredos.
O que encontrou foi um edifício que parecia uma mistura de garagem com um restaurante familiar. A sala principal tinha um bar ao longo de uma parede e mesas de bilhar no centro. Mas também havia sofás confortáveis dispostos em torno de uma televisão. Uma cozinha nos fundos onde alguém estava a fritar bacon e fotografias nas paredes. Não de motocicletas ou caveiras, mas de pessoas, famílias, casamentos, aniversários, bebés nos braços de homens com tatuagens e lágrimas nos olhos. Não é o que esperavas, disse Raymond. Não, não é. A maioria das pessoas pensa que somos criminosos, bandidos, monstros. Raymond encolheu os ombros. Alguns de nós já fomos essas coisas, mas este lugar é onde nos tornamos algo melhor. Onde encontramos família quando a família de sangue nos falha. Ele colocou a mão no ombro de Tommy. Tu encaixas-te perfeitamente, miúdo. A porta da frente se abriu com um estrondo. Ele está aqui, a pequena lenda em pessoa. Um homem enorme entrou na sala, ainda maior do que Raymond. Bárbara até o peito, braços cobertos de tatuagens, um sorriso grande demais para o seu rosto. Tommy Crawford. O homem agarrou a mão de Tommy e apertou-a com força. Eu sou Dutch, sargento de armas, o que significa que eu quebro coisas e, ocasionalmente, pessoas. Mas, principalmente, eu cozinho. Estás com fome? Faço um sanduíche de bacon e ovo delicioso. O melhor de Minnesota. Tommy abriu a boca para responder, mas Dutch já o estava a arrastar para a cozinha. Os rapazes estão ansiosos para te conhecer. A notícia espalhou-se rapidamente. 15 quilômetros através da nevasca de Halloween, com a Ellie às costas. Isso é coisa de super-herói, miúdo. Dutch, a voz de Raymond era firme, mas divertida. Deixa-o respirar. Certo, respirar. Importante. Dutch soltou a mão de Tommy. Desculpa, fico entusiasmado. É um dos seus muitos defeitos de caráter, disse outra voz. Uma mulher saiu da cozinha, cabelo grisalho alto, antebraços que sugeriam que ela poderia levantar Tommy sem esforço. Sou a Maggie, esposa do Dutch. Também a única pessoa neste edifício com bom senso. Ela aproximou-se de Tommy com cautelosa lentidão, da maneira como se aproxima de um animal ferido. Como te sentes, querido? Melhor. Ainda cansado, mas melhor. Ótimo! Preparamos um quarto para ti. É temporário, até o Raymond resolver a papelada. Mas é quente e seguro e ninguém vai incomodar-te. Um quarto para mim? Claro que é para ti. Maggie pareceu ofendida. Achas que te deixaríamos dormir na rua depois de tudo o que aconteceu? Agora fazes parte da família. A família cuida dos seus. Tommy não sabia como responder. Nas horas seguintes, ele aprendeu o que significava família. Todos os membros do capítulo Duff apareceram, depois membros de outros capítulos e mais até Tommy perder a conta. Eles vieram com presentes, um casaco novo, botas que serviam, banda desenhada, um saco-cama para o seu novo quarto, embora Maggie insistisse que ele não precisaria dele. Eles vieram com histórias, relatos de suas próprias situações de risco, seus próprios encontros com a morte, seus próprios momentos de sobrevivência impossível. Eles vieram com respeito. Tommy nunca tinha experimentado nada parecido. Nas ruas, ele era invisível. Aqui, ele era visto, reconhecido, valorizado. Era avassalador, assustador, maravilhoso. Ao anoitecer, Tommy estava exausto. Raymond levou-o a um pequeno quarto no fim do corredor. Cama limpa, secretária com um candeeiro, janela com vista para filas de motociclos. Isto é meu? Perguntou Tommy. Por agora, até te instalarmos na minha casa. Tommy olhou à volta do quarto. Este espaço minúsculo era mais do que ele tinha tido em anos. Por quê? A palavra saiu antes que ele pudesse impedi-la. Por que está a fazer tudo isto? A verdade, não o discurso sobre família. A verdadeira razão. Raymond ficou em silêncio por um longo momento. Então, caminhou até a janela e olhou para a neve. Quando a Grace morreu, fiz uma promessa. Jurei que a Ellie nunca conheceria a dor, que a protegeria de tudo. Ele voltou-se para Tommy. Eu falhei. A nevasca aconteceu e eu não estava lá e ela quase morreu. Não foi culpa sua? Talvez não. Mas você estava lá. Você estava lá quando eu não estava. Você a protegeu quando eu não pude. A voz de Raymond falhou. Você me devolveu as duas únicas pessoas que me restavam neste mundo. Minha mãe, minha filha. Você deu tudo para salvá-las.
Eu nunca poderei retribuir isso. Você não precisa retribuir. Não, não tenho. Raymond atravessou a sala e colocou as mãos nos ombros de Tommy. Mas quero, porque tu mereces. Porque todas as crianças merecem alguém que lute por elas. E porque a minha filha quer um irmão e eu nunca consegui dizer não a ela. Tommy olhou para aquele homem, aquele gigante, aquela lenda, aquele pai que amava tão intensamente que isso irradiava dele como calor. Ela realmente quer que eu seja seu irmão. Ela não fala de outra coisa há 3 dias. Raymond sorriu. Ela já planeou o teu primeiro Natal, a tua primeira festa de aniversário, a tua primeira aula de motocicleta. Embora eu tenha dito a ela que isso talvez tenha que esperar alguns anos. Tommy riu. Isso o surpreendeu. Ele não ria assim há muito tempo. E se eu for ruim como irmão? Nunca fiz isso antes. Eu também não, antes de ser pai. Tu vais descobrindo à medida que vais vivendo. É assim que a família funciona. Tommy ficou em silêncio por um momento. Então, tomou uma decisão. Passou 2 anos a construir muros, sem confiar em ninguém, sobrevivendo sozinho. Talvez fosse hora de deixar alguém entrar. Está bem, disse Tommy. Está bem, acredito em ti. Raymond abraçou-o, gentil e intenso ao mesmo tempo. Bem-vindo à família, filho. Desta vez, de verdade. Tommy enterrou o rosto no peito de Raymond e chorou. Não eram lágrimas de tristeza nem de medo. Pela primeira vez em 4 anos, Tommy Crawford chorou lágrimas de alegria. Esta história prova que a família é uma escolha. Se acredita nisso, clique em inscrever-se e escreva. A família é uma escolha nos comentários. Mostre ao Tommy que ele é importante. 3 dias depois, Tommy estava diante de 307 pessoas. Elas ocupavam todas as cadeiras do clube. Elas se alinhavam nas paredes. Elas se espalhavam pelo estacionamento, onde mais pessoas se reuniram em torno de alto-falantes instalados para transmitir o som para fora. 307 membros dos Hells Angels de capítulos de Minnesota, Wisconsin, Dakota do Norte e Michigan. Homens e mulheres que dirigiram durante a noite através do que restava da nevasca, através do gelo, da neve e do perigo. Para ele, Tommy não conseguia compreender, não conseguia processar o mar de couro e ganga, as tatuagens e barbas, os rostos que pareciam ter sido esculpidos em pedra. Eram pessoas perigosas, segundo tudo o que ele tinha aprendido nas ruas. Mas quando ele entrou pela porta, ladeado por Raymond de um lado e Dutch do outro, todos se levantaram. O som foi como um trovão, 300 pessoas levantando-se em perfeita sincronia. O barulho das cadeiras, o rangido do couro, uma onda de ruído que tomou conta de Tommy e o deixou paralisado no lugar. Eles estão de pé por você, murmurou Raymond. Aceita isso. Tommy não sabia como aceitar isso. Não sabia o que fazer com as mãos ou os olhos. Passara 2 anos a aprender a ser invisível. Agora, 300 pessoas estavam a olhar diretamente para ele. Foi o momento mais assustador da sua vida e, de alguma forma, o mais maravilhoso. Dutch guiou-o até um pequeno palco onde uma única cadeira o esperava. Tommy sentou-se, sentindo-se exposto como um espécime sob um microscópio. Raymond assumiu o seu lugar no pódio. A sala ficou em silêncio. Irmãos e irmãs, a voz de Raymond ecoou sem amplificação. Estamos reunidos hoje para homenagear algo raro, algo que a maioria de nós passou a vida procurando sem saber o nome. Estamos reunidos para homenagear a verdadeira coragem. Ele virou-se para olhar para Tommy. Há 3 semanas, a minha filha Ellie ficou presa num carro durante a pior nevasca que este estado viu em 50 anos. Ela tinha 6 anos. Ela tinha um problema cardíaco que tornava o tempo frio perigoso. Ela estava sozinha com a minha mãe inconsciente numa vala na Autoestrada 41, sem ajuda a caminho, sem esperança de sobrevivência. A voz de Raymond falhou. Ele fez uma pausa, recompondo-se. Então Tommy Crawford apareceu. Tommy tinha 11 anos e era sem abrigo. Ele não tinha nada. Nenhuma família, nenhum abrigo, nenhum recurso. Ele tinha todos os motivos para passar por aquele carro e salvar-se, para deixar que outra pessoa lidasse com a situação. Mas não o fez. Em vez disso, partiu a janela com a sua própria bota. Envolveu a minha mãe em todos os pedaços de tecido que conseguiu encontrar. Colocou a minha filha às costas e caminhou 14 quilômetros através de uma nevasca que matou 23 pessoas, com temperaturas que congelavam pássaros em pleno voo, com os pés tão danificados pela queimadura do frio
que os médicos pensaram que ele os perderia. Ele caminhou porque fez uma promessa. A minha filha, delirando de frio, pediu-lhe para não a deixar, e ele prometeu que não o faria. Os olhos de Raymond brilharam. Ele caiu 17 vezes. 17 vezes bateu no chão, exausto, congelado, moribundo. E 17 vezes levantou-se porque tinha feito uma promessa a uma menina que nunca tinha conhecido. Raymond virou-se para olhar diretamente para Tommy. Tommy Crawford, você salvou a vida da minha filha. Salvaste a vida da minha mãe. Lembraste a todas as pessoas nesta sala porque andamos de moto, porque lutamos, porque nos chamamos de família. Porque família não é sangue. Família é estar presente. Família é cumprir promessas. Família é carregar alguém através da escuridão quando tudo em ti grita para parar. Dutch deu um passo à frente, carregando algo nas mãos. Algo feito de couro, preto e pesado, com remendos. Tommy prendeu a respiração. Este é um colete de aspirante, disse Raymond, modificado. Os remendos são diferentes. Não tens idade suficiente para ser um membro efetivo, mas este colete marca-te como um de nós, como família, como alguém sob a proteção de todos os irmãos e irmãs nesta sala, neste estado, neste país. Dutch estendeu o colete. Tommy olhou para ele. Não tens de aceitar. Esta é uma escolha. Será sempre uma escolha. Mas se quiseres uma família, se quiseres pessoas que estarão ao teu lado, que lutarão por ti, que nunca te abandonarão, é isto que estamos a oferecer. Tommy pensou na sua mãe, na promessa dela de que tudo ficaria bem. Pensou no seu pai, na promessa quebrada de tal forma que destruiu a sua capacidade de acreditar em promessas. Pensou em Ellie, na promessa que fez naquele carro gelado. A promessa que quase o matou. Algumas promessas foram feitas para serem quebradas. Algumas promessas foram feitas para mudar tudo. Tommy levantou-se. Caminhou até Dutch, pegou-lhe o colete. A sala explodiu. 300 vozes se ergueram num rugido que sacudiu as janelas. 300 pares de mãos aplaudindo, batendo os pés, batendo em tudo ao seu alcance. 300 pessoas celebrando um menino de 11 anos que havia passado pelo inferno. Tommy colocou o colete sobre os ombros. Era pesado, quente, cheirava a couro e esperança. Dava a sensação de pertencer. Raymond passou o braço à sua volta, puxando-o para um abraço que era gentil e intenso ao mesmo tempo. Bem-vindo à família, filho. Desta vez, para valer. Tommy enterrou o rosto no peito de Raymond e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, nem lágrimas de medo. Pela primeira vez em 4 anos, Tommy Crawford chorou lágrimas de alegria. Se está a sentir este momento, é humano. Inscreva-se se acredita que todas as crianças merecem sentir isso. Escreva "Bem-vindo ao lar, Tommy", se acredita que ele mereceu isso. A celebração durou até a meia-noite. Havia comida por toda a parte. Churrasco, hambúrgueres e cachorros quentes, salada de batata e feijão cozido, bolos e tartes, e uma montanha de biscoitos que Dutch alegou ter feito. Mas Maggie insistiu em voz alta que ela tinha cozinhado enquanto ele dormia. A música enchia o ar. Uma banda ao vivo tocava rock country, com os membros se revezando no microfone. E durante tudo isso, mãos nos ombros de Tommy, tapinhas nas costas, homens adultos com lágrimas nos olhos dizendo que ele havia restaurado sua fé na humanidade. Por volta das 11 horas, Ellie apareceu. Ela havia recebido alta do hospital naquela manhã, ainda fraca, mas estável. Dorothy insistiu em trazê-la, apesar dos médicos recomendarem repouso. A minha neta quer ver o irmão receber o colete, disse Dorothy. Nenhuma força na terra vai impedir isso. Ellie estava numa cadeira de rodas, envolta em tantos cobertores que parecia um boneco de neve de tecido. Mas os seus olhos estavam brilhantes, e quando viu Tommy, soltou um grito que atravessou tudo. Tommy! A multidão se abriu. Tommy atravessou a sala e se ajoelhou ao lado dela. Ei, chefe, você tem um colete? Ellie estendeu a mão e tocou o couro. É tão legal! Isso significa que agora você é um motociclista? Acho que significa que sou da família. Você já era da família. Ellie disse isso com a certeza simples de uma criança que não entendia que essas coisas deveriam ser complicadas. Você se tornou da família no carro quando prometeu? Acho que sim. Eu também quero um colete quando for mais velha. Um igual ao teu? Ela olhou para Raymond. Posso, papá? Raymond riu. Um riso verdadeiro, cheio de alegria. Quando fores mais velha,
muito mais velha. E só se o Tommy disser que está tudo bem. Ellie voltou-se para Tommy. Está tudo bem, disse Tommy. Coletes iguais. Eu prometo. Ellie sorriu. Então ela jogou os braços ao redor do pescoço dele e o abraçou com uma força incrível. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por não me abandonares. Obrigada por me fazeres levantar. Eu não estaria aqui sem ti. Nós salvamo-nos um ao outro. Sim, acho que sim. Dorothy observava com lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas enrugadas. Raymond estava atrás dela, com os olhos brilhantes. Naquela noite, depois da celebração terminar e o clube esvaziar, Tommy saiu para a varanda dos fundos. A neve finalmente tinha parado. O céu estava limpo. Estrelas espalhadas pela escuridão como diamantes em veludo preto. Tommy olhou para elas e pensou na sua mãe. Consegui, mamã, sussurrou ele. Encontrei uma família. E em algum lugar no silêncio daquela noite gelada, ele quase podia ouvir a voz dela. Eu sabia que conseguirias, querido. Sempre soube. 5 anos depois, o auditório da Duluth East High School estava lotado. Pais, professores, autoridades municipais e, no fundo, 47 homens e mulheres vestindo coletes de couro, atraindo olhares nervosos dos participantes mais convencionais. No palco, um rapaz de 16 anos aproximou-se do pódio. Tommy Crawford tinha crescido. Estava 15 centímetros mais alto, tinha ombros largos. A vigilância selvagem tinha desaparecido dos seus olhos, substituída por uma confiança tranquila. Agora sorria com facilidade, ria com frequência, ainda chorava com filmes tristes, embora negasse. Ainda estava a curar-se. Provavelmente estaria sempre a curar-se. Mas estava vivo. Era amado. E hoje ele estava prestes a contar a sua história. Há 5 anos, Tommy começou com voz firme. Eu vivia num cano de esgoto debaixo da ponte Blatnick. O auditório ficou em silêncio. Eu tinha 11 anos. A minha mãe tinha morrido 4 anos antes. O meu pai abandonou-me 3 anos antes. Passei 14 meses num lar adotivo, onde fui tratado como escravo antes de fugir. Não tinha família, nem amigos, nem esperança. Eu era invisível. Ele fez uma pausa. Então veio uma nevasca. Encontrei um carro numa vala. Dentro estava uma menina chamada Ellie, que tinha 6 anos e estava a morrer. Ela pediu-me para prometer que não a abandonaria. Tommy olhou para a seção revestida de couro na parte de trás. Raymond sentou-se com Dutch de um lado e Meg do outro. Na fila da frente, Ellie saltava com uma excitação mal contida. Agora com 11 anos, saudável após uma cirurgia cardíaca bem-sucedida 2 anos antes. Mantive essa promessa. Isso quase me matou. Mas cumpri. Ele apontou para a parte de trás. Essas pessoas que estão a deixar alguns de vocês nervosos são a minha família. Não por sangue, mas por escolha. Elas apareceram para mim quando eu não tinha nada. Elas me ensinaram que família não tem a ver com DNA. Tem a ver com estar presente. Tem a ver com cumprir promessas. Tem a ver com apoiar uns aos outros na escuridão. Tommy respirou fundo. Hoje estou a anunciar algo em que temos trabalhado há 2 anos. Chama-se Fundação Novini Rimiro. Um logótipo apareceu no ecrã atrás dele. Uma estrada que se estendia pela neve. Uma pequena figura caminhando. Uma figura maior esperando à distância. A Fundação 9mm se dedica a encontrar e ajudar crianças sem abrigo em Minnesota. Não apenas alimentando-as, não apenas abrigando-as temporariamente, mas encontrando famílias para elas, famílias de verdade, pessoas que estarão presentes para elas da mesma forma que a minha família esteve presente para mim. A plateia se agitou. Nos últimos 6 meses, colocamos 11 crianças em famílias. 11 crianças que viviam nas ruas, invisíveis, esquecidas, assim como eu. 11 crianças que agora têm lares, escolas e futuros. Fotografias apareceram na tela. Crianças com novas famílias. Crianças com chapéus de formatura. Crianças sorrindo com expressões de descrença. Mas podemos fazer mais, muito mais. É por isso que estou aqui para pedir a ajuda de vocês. Tommy delineou os planos da Fundação. Expansão para outros estados, parcerias com serviços sociais, uma rede de clubes de motociclistas em todo o país que se comprometeram a participar. Quando ele terminou, o auditório explodiu. A secção vestida de couro levantou-se primeiro. Em seguida, o resto da plateia levantou-se secção por secção, até que toda a sala estava de pé. Tommy aceitou a ovação e permitiu-se um momento de orgulho.
Ele tinha percorrido um longo caminho, de um cano de esgoto a um palco, de invisível a visível, de sozinho a rodeado pela família, e estava apenas a começar. Após a apresentação, enquanto a multidão se dispersava, uma mulher aproximou-se de um dos voluntários, magra, desgastada, com olhos assombrados. Ao lado dela estava um menino, talvez com 9 anos, sujo, esfarrapado, com os olhos mantendo a mesma vigilância selvagem que Tommy lembrava do seu próprio reflexo. Tommy reparou neles imediatamente. Atravessou a sala e agachou-se na frente do menino, colocando-se ao nível dos olhos dele. Olá, sou o Tommy. Como te chamas? O rapaz não disse nada. Apenas olhou, à espera da mentira, à espera da dor. A mãe dele falou por ele, com uma voz quase inaudível. O nome dele é Michael. Vi as notícias sobre o que fizeste, o que estavas a fazer. Pensei que talvez pudesses ajudar. Não consigo mais cuidar dele. Eu tentei, mas estou doente e ele merece algo melhor. Tommy olhou para Michael, para as barreiras nos seus olhos. As mesmas barreiras que Tommy tinha construído. As mesmas barreiras que milhares de crianças sem abrigo tinham construído. Michael, disse Tommy suavemente, eu sei que estás com medo. Eu sei que não confias em mim. Não tens motivos para isso. Mas eu prometo-te que vamos ajudar. O que quer que precises. Um lar, uma família, uma oportunidade, é tudo teu. Michael olhou para ele em silêncio, atento. Por quê? O rapaz finalmente perguntou. Por que me ajudarias? Porque alguém me ajudou uma vez, quando eu era como tu, invisível, esquecido, sozinho. Tommy colocou a mão gentilmente no ombro de Michael e disse, e prometi que passaria o resto da minha vida retribuindo esse favor. Os olhos de Michael se encheram de lágrimas. As barreiras começaram a ruir. Prometes que não me vais abandonar? O coração de Tommy se partiu e se reconstruiu em um único suspiro. Ele se viu naquele menino. Viu todas as noites frias, todas as promessas vazias e todas as confianças quebradas. Viu todos os momentos em que acreditou que ninguém jamais viria. E viu o que veio depois. A família que o encontrou, o amor que o salvou, a vida que cresceu em solo impossível. Eu prometo, disse Tommy, eu nunca vou te abandonar. Atrás dele, Raymond colocou a mão em seu ombro. Ellie pegou na sua mão. Dorothy apareceu na porta, enxugando as lágrimas do rosto. E naquele momento, cercado pela família que ele havia encontrado e pela família que estava construindo, Tommy Crawford compreendeu. A sua mãe estava certa o tempo todo. Tudo ficaria bem. Não porque o universo fosse bondoso, não porque o sofrimento tivesse um propósito, mas porque as pessoas escolheram estar presentes umas para as outras. Porque elas se apoiaram mutuamente na escuridão. Porque mantiveram as suas promessas. Era isso que a Fundação NM representava. Era isso que a família representava. Era isso que o amor representava. Se esta história o fez sentir algo, não está sozinho. Inscreva-se se acredita que todas as crianças merecem uma família. Escreva 9 milhas nos comentários se quiser partilhar isto com alguém que precise de ouvir. Epílogo 20 anos depois. A manchete dizia: Fundação 9 Mile comemora 20 anos. 2.347 crianças colocadas em famílias. Abaixo da manchete, uma fotografia mostrava um homem na casa dos 30 anos num pódio, rodeado por apoiantes vestidos de couro, olhos gentis, um queixo que se parecia notavelmente com o de Raymond Blackwood, que tinha falecido pacificamente 3 anos antes. O homem era Tommy Crawford. Ao lado dele estava uma mulher na casa dos 20 anos com um crachá médico, a doutora Eleanor Blackwood, cirurgiã cardíaca, que dedicava a sua vida a ajudar crianças com doenças cardíacas. Atrás deles, uma faixa dizia, porque a família é uma escolha. Na plateia, estavam centenas de crianças que encontraram famílias através da fundação. Crianças que eram invisíveis, esquecidas, salvas não por laços de sangue, mas por amor, pelo simples ato radical de aparecer. Tommy olhou para a multidão. Obrigado por estarem aqui, disse ele. Obrigado por acreditarem que toda criança merece uma família. Obrigado por provarem todos os dias que o mundo pode ser melhor do que é. Ele fez uma pausa, sorriu e deixou as lágrimas caírem. A minha mãe costumava me dizer que tudo ficaria bem. Durante muito tempo, achei que ela estava errada. Mas, estando aqui hoje, olhando para todos vocês, finalmente entendo o que ela queria dizer. Tudo está bem. Não porque o universo é bondoso, não porque o sofrimento tem um propósito,
mas porque escolhemos estar presentes uns para os outros, porque nos apoiamos mutuamente na escuridão, porque cumprimos as nossas promessas. Ele levantou a mão com o punho pressionado contra o coração e depois estendeu-a para fora, o símbolo da fundação. Um brinde aos próximos 20 anos. Um brinde às próximas 2.000 crianças. Um brinde a todos que já se sentiram invisíveis e aprenderam que são importantes. Um brinde a nunca mais caminhar sozinho. O auditório explodiu. 2.000 vozes se ergueram como uma só. E Tommy Crawford estava no centro de tudo isso, cercado por amor, cheio de propósito, vivo. A sua mãe estava certa. Tudo estava bem. A última imagem mostrava Tommy caminhando pela neve. Atrás dele, centenas de pegadas, as pessoas que ele salvou, a família que construiu, o legado que criou. Ele não estava mais sozinho. Ele nunca mais estaria sozinho. E em algum lugar no vento, se você prestasse atenção, quase podia ouvir a voz de uma mãe. Eu sabia que você conseguiria, querido.